tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, Glória a Deus. Então vamos dar agora as nossas mãos, fechando aí os corredores. Isso. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, depois de um dia, Pai, em que os teus filhos estiveram envolvidos em tantas atividades. E eu quero, meu Deus, nesta hora, colocar cada um, Pai, nesta oração, pedindo para que o Senhor, meu Deus, possa fazer desta noite uma noite diferente, Pai.
uma noite em que, ó Deus, todos aqueles que vierem a crer no Teu nome, possam de alguma maneira, Pai, serem tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Aquele que estiver enfermo, meu Deus, que possa ser curado. Aquele que estiver, meu Deus, caído, desanimado, que possa ser fortalecido e colocado de pé, Senhor. Aquele que estiver, Senhor, oprimido, aquele que estiver perturbado por espíritos malignos, atormentadores, meu Deus, eu te peço para que haja libertação aqui nesta noite, Pai. Que toda obra do mal, Senhor, que possa ter sido lançada na vida de alguém aqui, Senhor, seja, meu Deus, uma obra de feitiçaria, seja uma inveja, meu Deus, um olho, meu Deus, maligno que tenha sido direcionado na vida de alguém e que esteja causando prejuízos na vida desta pessoa. Pai, eu te peço agora, queima esta obra do mal, Senhor. Em nome de Jesus, destrói, Pai, o feitiço, destrói a maldição, destrói, meu Deus, o espírito das trevas, Pai. Quebra os laços agora, desata os nós das enfermidades e das doenças, Pai. Meu Deus, que nós possamos ver, Pai, a obra do Senhor manifestando aqui no meio dos teus filhos, trazendo alívio, trazendo, meu Deus, um refrigério, trazendo paz no coração, trazendo saúde, trazendo vida, trazendo alegria, Deus. Em nome de Jesus, nós aqui estamos para buscar a tua presença, Pai, e faça com que, ó Deus, o teu Espírito Santo possa promover coisas maravilhosas aqui, Senhor. Nos permita compreender a tua palavra, porque é difícil compreender a tua palavra para alguns, Pai, mas que nesta noite, meu Deus, o céu esteja aberto sobre a vida de cada um aqui, Pai, e que seja o Senhor falando no coração de cada um deles, Pai, a fim de que a tua palavra, uma vez lançada, possa alcançar os objetivos dela, Senhor, pois assim nós oramos crendo, em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga comigo amém. Agora adora a Deus com as suas palmas e pela sua fé, faça isso, faça isso, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto da Bíblia que está lá em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo número 7, o versículo a partir do 1. Então olha aí, ó, Lucas, capítulo de número 7, versículo de 1 até o versículo de número 10, fala assim o versículo 1, ó. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase a morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa,
o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Glória a Deus. Vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. A fé, né? A fé é a maneira que Deus escolheu para que a gente pudesse servi-lo, né? Para que a gente pudesse conhecê-lo, né? Por isso que é uma luta muito grande, né? As pessoas conseguirem, por exemplo, compreender o que é uma vida de fé e o que é uma vida religiosa, né? Se você ler a Bíblia, você não vai achar essa palavra escrita na Bíblia, né? Religião, você não vai achar. Pode ler, pode ler. Tem uns irmãos aí que estão agora no final desse mês terminando a leitura bíblica por completo, a leitura bíblica em 1 ano. Se você perguntar para eles: você encontrou lá escrito lá a palavra religião? Eles vão dizer para você: não tem. Por quê? Porque não é assim que Deus escolheu, né? Os homens, por causa da dificuldade de entender Deus, porque os homens entendem as coisas que são humanas, né? Os homens entendem as coisas que se vê. Por isso que as pessoas precisam fazer um Deus, né? Porque o Deus da Bíblia, presta atenção nisso, ó. O Deus da Bíblia, ele não é visível. Jesus disse que Deus é espírito, e espírito não dá para enxergar, né? Então o Deus da Bíblia é invisível. Então, por causa da dificuldade de servir um Deus assim, é que muita gente faz um bezerro, né, para poder adorar, igual lá, né? Igual lá o Israel fez, né? Um bezerro para poder adorar alguma coisa que possa pegar, alguma coisa que possa ver, né? Mas o Deus verdadeiro não tem nem imagem dele, pode ver. Você pode encontrar a imagem de tantas coisas aí, né? Tem gente que serve um Deus, por exemplo, aí vai fazer a imagem do Deus dele, faz um sol. É porque viu o sol, né? O outro vai servir um outro Deus, por exemplo, que é escolher um outro, eu quero outro. Aí ele faz lá uma lua, aí ele faz a lua e serve a lua, né? Mas o Deus da Bíblia ninguém nunca fez. Por quê? Porque ele nunca permitiu ser visto. Nunca permitiu, né? Nunca permitiu. Muito embora ele seja espírito, a Bíblia fala que ele podia se manifestar, né, no nosso meio, né? E ele podia se revelar, né? Porque a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança dele. Então dá para a gente saber que ele é como a gente é, né?
Ele é como a gente é. Mas por que que ele nunca se revelou? Porque ele não quer que a gente o sirva como de uma forma religiosa, né? Ele quer que a gente o sirva através da fé, né? E o que é a fé? Qual a diferença da fé e da religião, né? A fé é uma certeza, né? Certeza. Certeza de alguma coisa que você precisa. E é por isso que muitos não conseguem alcançar resultado através da fé. Porque a fé que a pessoa tem não é o suficiente para ela poder alcançar o que ela precisa. Às vezes ela precisa de uma coisa tão grande, uma coisa tão difícil, que a fé dela não alcança. Tem muita gente orando, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus uma resposta, e nunca recebeu. E talvez essas pessoas, elas vão morrer, e elas nunca vão receber uma resposta e um milagre. Mas é porque Deus não responde? Não, não é por causa disso, porque Deus responde. É porque Deus não faz milagre? Não é também por causa disso, porque Deus faz milagre. Mas então por que, pastor, que algumas vão morrer sem ver milagre? E vão morrer, por exemplo, sem ter resposta? Porque elas até oram, elas até buscam, mas elas não têm a fé. E está escrito na palavra de Deus que sem fé é impossível ver a obra de Deus. Sem fé não tem milagre, sem fé não tem resposta, sem fé nada acontece. Deus não se move sem fé. Então Jesus disse: aquele que crer verá a glória de Deus, né? Então, eu vou ensinar para você aqui uma coisa hoje, né? Às vezes a pessoa está orando pelo milagre, mas ela mesma, ela não tem essa fé. Ela ora, a Bíblia fala sobre isso, de muitas pessoas que oraram duvidando. Não é só a gente, não. Não é só a gente, não pensa que é só a gente, não. Não, a Bíblia fala de pessoas que oraram duvidando. Outros oram por quê? Porque às vezes está sentindo dor. Não é porque crê, não é porque a pessoa crê, é porque a pessoa está sentindo tanta dor, que ela fala assim: eu vou orar, vou pedir para Deus. E ela pede para Deus. Mas é por causa da dor, é por causa do sofrimento, é por causa da situação que a pessoa está vivendo. Então ela não vai ter resposta, a dor vai piorar, o sofrimento vai aumentar, porque Deus não responde. Não está escrito na Bíblia isso, entendeu? Quando você tiver dor, você ora que Deus vai te responder. Não está escrito isso na Bíblia. Então, ao invés de você orar por causa da dor, ao invés de você orar por causa da sua experiência, por causa do seu momento, você precisa orar primeiro para que você possa ter fé. Você precisa orar, você precisa falar: Deus, eu estou aqui nessa situação, e eu preciso orar com fé, de que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Então primeiro você pede a fé, aí sim, aí depois que você tem a fé, aí sim Jesus ensinou, e tudo, essas palavras não são minhas não, essas palavras estão na Bíblia, e tudo que pedirdes a Deus, crendo, em meu nome, eu farei. Tudo é o quê? Então o que impede é a nossa fé. É a nossa fé. Então veja que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, se você orar, se você falar assim: Deus, me ajuda a crer, me ajuda a ter essa certeza, aí Deus então vai ver assim, aí você vai estar orando com fé. Você vai estar orando dizendo assim: eu não tenho fé. Isso já é uma fé, entendeu? Aí Deus vai responder essa oração, e uma vez você cheio de fé, você vai ver o milagre. Olha o que a Bíblia fala aqui,
no versículo de número 2, fala assim, ó: e o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Aí o 3 fala assim, ó: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu... Olha o que está escrito aí na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você presta atenção no que está escrito. E o que está escrito aí? Está escrito que aquele centurião, ele tendo ouvido falar de Jesus, ele então pediu aos anciãos dos judeus para que Jesus pudesse vir na casa dele curar o seu servo. Então você não encontra dúvida aqui nesse versículo. Ele não fala assim, ó, fala com Jesus para ver se dá para ele vir. Ele não fala isso. Ele não fala assim, ó, fala para Jesus vir, para quando ele chegar aqui, ver se essa doença ele tem condição de curar. Ele não falou isso. Veja que ele está falando aí, ó, com fé. Ele está dizendo assim, ó, pede para Jesus vir na minha casa, e aí ele põe a fé, ó, para curar, para resolver, para fazer um milagre aqui na minha casa. É isso que ele está dizendo. E por que ele está dizendo isso? Presta atenção, ó. Porque ele ouviu falar. Ele ouviu falar. Então, aqui, ó, se cumpre a palavra de Deus na vida desse homem. Porque a Bíblia, ela fala assim, ó, que a fé, ela vem por ouvirmos falar a palavra de Deus. É isso que a Bíblia fala. Pastor, como é que eu encontro a fé que eu preciso? Eu vou ensinar o que está escrito na Bíblia para você. A fé, diga comigo, a fé, ela vem. Então, ó, eu não vou falar para você, ó, você compra, você vai e compra, você vem aqui e compra, porque na Bíblia não está escrito compra. Eu não vou falar assim também para você, ó, você pede para sua mulher, para ela fazer isso, porque a sua mulher tem fé, manda ela emprestar para você. Eu não vou fazer isso, porque também na Bíblia não fala que a fé a gente empresta. Não, a gente não compra, a gente não empresta. E eu também não vou falar assim para você, ó, fala com aquela pessoa lá, porque aquela pessoa, ela nasceu com fé. É assim, ó, a pessoa nasce com fé. Não, também não vou falar isso para você. Porque isso não é verdade. A verdade é o que está escrito na palavra. Diga comigo, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Ó. Então, como que aquele centurião lá, ele tinha essa fé? Porque ele ouviu falar, você viu aí? Quanto prestou atenção no que está escrito aí, ó? Ouviu falar, você viu aí? Ouviu falar acerca de Jesus. Então, se você, por exemplo, precisa de um milagre de Deus na sua vida, você tem que estar perto de lugares onde você ouça falar. Às vezes você está perto de lugares e de pessoas que falam exatamente o contrário. Tem pessoas que são pessimistas, né? Não sei se você conhece. Quem conhece pessoa pessimista? Conhece? Tem pessoa desanimada, tem pessoa derrotada, tem pessoa destruída, e às vezes você vive no meio dessas pessoas. Tem pessoas que não conhecem Deus, tem pessoas que nunca viram, nunca receberam o milagre de Deus. Se você convive com essas pessoas, você nunca vai ter fé, porque quando você vai falar alguma coisa, a pessoa vai falar assim, ah, isso não tem jeito não. Quando você for falar alguma coisa, a pessoa vai dizer assim, e você não, nem perde tempo com isso. Então como que você vai ter fé? Então, se você precisa resolver alguma coisa
com dinheiro, então você vai trabalhar, ganha dinheiro, você vai lá e compra o que você precisa. Mas se você precisa resolver alguma coisa na sua vida através da fé, então você precisa arrumar essa situação. Você precisa começar a ficar perto de pessoas que tenham fé. Pessoas que tenham tido experiências com Deus. Pessoas que tenham vivido milagre. Você quer ver, ó? Quem aqui já recebeu um milagre? Levanta a mão assim, ó. Aí, ó, você tem que ficar perto dessas pessoas. E você tem que perguntar para elas: escuta, você levantou a mão lá na hora do culto, eu vi a sua mão lá. Então conta para mim, que milagre é esse que você recebeu aí? Aí você pergunta para ela. Então, por exemplo, né? O que esse centurião, porque, ó, presta atenção, ó, esse centurião aqui, ó, ele não era judeu, né? Ó. Então, quando os anciãos, inclusive, eles explicam isso, ó. Eles explicam, né? Então ele fala assim, ó, versículo número 4, ó, estes, né, os anciãos dos judeus, chegando-se a Jesus, eles com instância, quer dizer, rapidamente, antes de eles terminarem de falar, eles explicaram para Jesus primeiro, porque se eles não tivessem explicado, Jesus não ia nem parar para ouvi-los. Então a Bíblia fala assim, ó, com instância, eles suplicaram dizendo, ó, antes que você, né? Então saiba do seguinte, ó, ele, o centurião, porque centurião, esse homem era romano, ele não era judeu, e Jesus era o quê? Judeu. O centurião era romano. Essa palavra centurião significa, ele era um comandante, né, de 100 soldados romanos. 100 soldados. Centurião ele era. Então, eles explicam, falam assim, ó, com instância lhe suplicaram dizendo, ele é digno de que lhe faças isso. Mas é digno por quê? Olha o versículo 5, ó, porque ele é amigo do nosso... Ah, você entendeu agora? Por que esse centurião, que nem judeu era um camarada que tinha vindo lá de Roma. Você entendeu por que esse centurião então tinha fé? Ele era romano, ele era centurião, mas ele era amigo de quem? Dos judeus. Quantos entenderam isso? Você é amigo de quem? Fala para mim. Você anda com quem? Você mora com quem? Você vive o seu dia com quem? Ah, só com gente desanimada. Então é por isso que você é desanimado. Ah, só com gente travada. Por isso que você é travado. Você precisa... Olha aí, ó. Ele era amigo, ele é nosso amigo, olha, ó. Porque ele é amigo do nosso povo, e presta atenção, ó, e ele mesmo edificou está escrito isso aí? Então, sinagoga é uma igreja, é a igreja dos judeus. Os judeus, eles tinham o templo, que era grande, e como nós temos aqui os nossos discipulados, né, em casa, né, eles também se reuniam lá em pequenos grupos. Os pequenos grupos, essa sinagoga era uma casa, então eles se reuniam nas sinagogas, e as sinagogas depois se reuniam no templo, entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó, que esse centurião edificou, construiu uma sinagoga. Presta atenção comigo, ó. Essa pessoa, por exemplo, ela vai lá e ela constrói uma igreja. Você acha que ela faz isso porque está sobrando dinheiro? Se tivesse sobrando dinheiro para você aí, ó, se não tivesse mais lugar para guardar o dinheiro, você ia ter essa ideia. Você ia assim, está sobrando tanto que eu vou construir uma igreja. Você ia ter essa ideia? Isso é nada, ia nada. Então, ele não construiu essa sinagoga aqui porque estava sobrando dinheiro, muito embora ele fosse um homem rico. Ele não construiu essa sinagoga aqui porque alguém obrigou ele, porque ele era romano. Ele construiu essa sinagoga aqui, ó, porque de tanto andar com o povo, ele aprendeu a acreditar em quem? Em Deus.
Em Deus, fala assim, em Deus. E presta atenção, ó, agora ele vai aprender a acreditar em Jesus, o Filho de Deus. Agora, primeiro ele acreditou em Deus. Os judeus não acreditam até hoje em Jesus, né? Eles ainda estão esperando o Messias. Então, através dos judeus, ele acreditou em Deus. E ele construiu lá uma sinagoga, para que eles pudessem, então, ler a palavra, né? Meditar na palavra. E ele, então, fala assim, ó, aí o texto fala assim, que ele mandou, ele não foi na sinagoga falar com Deus, né? Ele não foi. O que a Bíblia fala que ele fez? Que ele mandou alguém buscar quem? É isso que você está precisando na sua vida. Você está precisando buscar Jesus na sua vida. Você precisa colocar Jesus na sua casa. Você precisa colocar Jesus no seu coração. Você precisa colocar Jesus no seu caminho. Não é religião, é Jesus. Então a Bíblia fala que ele ouvindo, ele já acreditava em Deus, tinha construído uma igreja até, era amigo do povo, mas ouvindo falar de Jesus, o pessoal, quem que é esse Jesus aí? O pessoal começou a falar assim, esse aí, diz que é o Filho de Deus, diz que é o Messias, diz que é o Salvador. E aí então ele começou. Você precisa conhecer mais profundamente Jesus, hein? O que você conhece de Jesus? Presta atenção, né? Você precisa se aprofundar. Quem é mesmo Jesus? Eu preciso saber quem é, né? A gente conhece tanta coisa profundamente e às vezes Jesus a gente conhece superficialmente. A gente sabe que ele é o filho de Maria, filho de José. A gente sabe que ele era judeu. Mas Jesus é mais do que isso, hein? Você vai precisar dele, hein? Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia que até que tudo termine, todo joelho se dobrará. E presta atenção no que eu vou falar agora, e toda língua confessará que ele, Jesus, é o Senhor. Todos vão fazer isso. Todos vão fazer isso. Então você poderia aplicar, né, isso na sua vida. E falou, não, eu vou. E ele começou a investigar. Aí, sabe o que ele descobriu? Sabe por que ele mandou chamar Jesus aqui? Eu vou mostrar para você na Bíblia. Quantos creem na Bíblia aqui? Quantos creem? Ele começou a acreditar em Jesus por causa esse outro testemunho aqui, Abre aí, João capítulo de número 4. João capítulo número 4. Eu estou contando historinha para você ou estou pregando a Bíblia? Estou pregando a Bíblia, né? Então, não é historinha não, é Bíblia. João capítulo de número 4, versículo 46, quem tiver sem Bíblia, vai estar projetando aqui, 46 em diante, Fala assim o versículo 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei. Esse aqui então, quem que é? Oficial de quem? Do rei. Esse aqui é outro, é um oficial do rei. Então, se ele é um oficial do rei, ele também não é judeu, né? Ele é o quê? Porque os romanos, eles estão lá, escravizando os judeus. Então, o judeu não tem rei aqui nessa história. Então, aqui ele está falando, de um oficial do rei. Que rei? O rei daquela época, quem que era? Herodes. Então, esse daqui, é um oficial de Herodes, cujo filho estava doente. Presta atenção, em Cafarnaum. Onde que morava o centurião? Em Cafarnaum, na mesma cidade. Ele morava na mesma cidade.
E isso aqui, ó, acontece antes da experiência do centurião. Então veja bem, ó, esse oficial morava em Cafarnaum. Ó, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Aquele centurião, quem que estava doente lá? Era o servo dele. Esse aqui não é centurião, esse é um oficial direto do rei. E quem que está para morrer aqui, ó? O filho dele. O filho dele. Então Jesus lhe disse, versículo 48: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho. Jesus disse o que? O teu filho. Ó, presta atenção nisso, ó. O oficial, esse aqui foi, ele não mandou ninguém não, ele foi pessoalmente e falou: Jesus, vai lá por favor, porque ó, o meu filho está para morrer. E aí Jesus, ele não fala assim, não, eu vou lá, não, ele não fala. Aqui Jesus fala assim, ó, quer dizer que você só vai crer mesmo, né? Se tiver sinais, né? Se não tiver sinais, você não crê, né? Fala para quem está dizendo, fala, se não tiver sinais, você não crê, né? Você não crê, né? Você não, ó, então veja, o que a Bíblia está dizendo aqui, ó? Que tem pessoa que não pode reclamar, né? Tem pessoa que às vezes reclama, mas não pode reclamar. Porque tem pessoa que crê em Deus. Ela crê em Deus, ela crê. Ela só precisa aprender, ela só precisa ouvir a palavra, mas ela crê em Deus, né? Ela crê em Deus. Mas tem pessoa que só vai crer em Deus se ela tiver o quê? Sinais. Está escrito aí na Bíblia. Ela só vai crer em Deus se ela tiver sinais. O que é sinais? Experiência. Então, por isso que às vezes o funil aperta, entendeu? É Deus trabalhando na sua vida para ver se você crê. Às vezes a gente passa por certas situações para a gente aprender a crer em Deus. Não era preciso isso, a gente deveria crer. Na Bíblia está escrito assim, ó: mais bem-aventurados são aqueles que creem, mas não viram. Não precisa ver. Fala para quem estava, não precisa ver, você só precisa crer, fala aí. É. Mas na Bíblia não tinha lá um Tomé. Quem já ouviu falar de Tomé? O Tomé era assim, ele falou, não, se eu não ver, eu não. Ele foi sincero. E aí Jesus apareceu para ele junto com os outros discípulos. E aí Jesus nem se referiu aos outros discípulos, porque os outros já estavam crendo nele. Mas ele fala para Tomé, e aí agora, vem aqui e toca, você não falou? Aí Tomé falou, não, agora não precisa mais. Ó, ele passou pelo aperto, né? Então a gente não precisa passar por apertos, a gente precisa crer mais. A gente precisa dizer para Deus, Deus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E a gente precisa acreditar. Então vocês viram aqui, ó. Então Jesus fala assim para ele, vai porque o teu filho vive. Olha aí. Vai porque o teu filho vive. Aí a Bíblia fala assim, ó. O homem duvidou, é isso? O homem fez o quê? Ele creu. Ele creu na palavra. Ele viu o filho dele curado? Ele acreditou no quê? Na palavra. Então você precisa aprender a acreditar na palavra. Não é naquilo que você vê. É acreditar na palavra. Aquilo que Deus fala não é mentira, é verdade. Então ele creu na palavra.
E aí diz que ele então partiu. Já era, quando ele fala que ele partiu, então fala assim, ele descia quando os seus servos vieram correndo ao encontro dele, anunciando-lhe que o filho dele estava vivo, o filho dele estava curado. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor e informaram. Foi ontem que isso aconteceu, mas ontem que horas? A hora 7ª, a febre o deixou. Versículo 53, com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho, aleluia. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir. Quando ele fala, acontece. Quando ele fala, o mundo obedece. E esse homem que contou o testemunho. Você já contou o seu testemunho? Ele contou o testemunho. Aí então aquele centurião lá falou, quando o servo dele falou, puxa, eu tenho um servo lá em casa que está doente. Eu vou então, ouvindo ele acerca de Jesus. Não foi porque ele construiu a sinagoga? Foi por causa disso? Não. Foi porque ele era assim com os anciãos? Não. A Bíblia fala que ele, ouvindo os testemunhos, ele então falou assim, poxa, eu vou procurar esse Jesus então. E aí ele manda seus funcionários, e quando chega lá os anciãos explica tudo para Jesus, e Jesus está vindo. Aí o texto vai dizer assim, que quando, aí você vai entender o texto agora, né? Quando Jesus está vindo, né? Então o versículo número 6 fala assim, então Jesus foi com eles, e já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha... Olha o que ele está dizendo aqui, Senhor, não se incomode, porque eu não sou... Ele está dizendo que Jesus é mais ou menos do que ele. É mais, né? Ele está dizendo que ele não é digno, né? Então, mas tem gente que às vezes se acha mais do que Jesus, né? Tem gente que briga com Jesus, né? Tem gente que fala assim, poxa, eu não mereço isso, eu não sei por que Deus está fazendo isso comigo, né? Tem gente que entra em atrito com Deus, né? Tem gente que acha que é mais do que Deus, tem gente que pensa que Deus é um carrasco. Tem gente que pensa que Deus é uma pessoa vingativa. Não é nada disso. Nós todos juntos aqui somos menos do que Ele. Jesus é mais. Levanta a sua mão e diga, Jesus é mais. Jesus é mais, irmão. É mais do que a gente, irmão. Então ele fala assim, eu não sou digno de entrar, de que o Senhor entre na minha casa. Ele não era digno de Jesus. Jesus entrou na casa de um fariseu, ia ter lá um jantar, né? E ninguém nem ligou para ele, né? Ele ainda fala assim, eu entrei aqui, você não me deu água para lavar os pés. Entrei aqui, você não colocou óleo. Ninguém nem ligou para ele, ele entrou lá, né? Você vê? Porque os fariseus se achavam mais dignos do que ele, né? E lá na sua casa, quem que está sendo o mais digno lá, hein? Lá na sua casa tudo acontece em função de quem? Quem que é o Deus lá na sua casa lá? Quem que é o que está sentado no trono lá na sua casa lá?
Quem tiver assentado nesse trono tem que ser desentronado, né? Porque lá na sua casa, no trono, tem que se assentar aquele que é digno do trono, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? Então você veja que na casa dos fariseus, Jesus não era nada, eles tinham o rei. O rei estava dentro da casa deles. Mas na verdade, eu até lembrei agora de uma coisa que os antigos aqui, o Espírito Santo me fez lembrar uma coisa que os antigos, ó, o rei estava, Jesus é rei, não é ou não é? Quem sabe que Jesus é rei? O rei está dentro da casa deles, mas o rei não está dentro deles. É como os antigos falavam, aqueles fariseus tinham o rei na barriga. Eles eram o rei, eles tinham o rei na barriga. Mas o verdadeiro rei estava dentro da casa deles. Então você veja que Jesus dentro da casa dos fariseus não era digno. O oficial do rei fala assim, ó, não vem na minha casa porque eu não sou digno de recebê-lo. Então quer dizer que na casa do fariseu, então Jesus, né, ele não reina, mas na casa daquele que tem fé, Jesus não está na casa, Jesus está no coração. Levanta a sua mão e diga, Jesus mora no meu coração. Pode aplaudi-lo e glorificá-lo. É no coração, irmão. É abrir o coração para Ele. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Ele vai falar assim, ó: eu não sou digno de que entres em minha casa. O versículo 7 ele fala assim, ó: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, olha o que ele fala aqui, ó: porém, manda com. Ele não fala manda uma. Ele fala manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Aí ele vai explicar por que ele está falando assim, né? Aí ele explica assim, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Então ele está dizendo assim, eu sei que o Senhor tem autoridade. O Senhor não precisa vir, manda com uma palavra, e o meu servo aqui vai ser curado, porque eu também tenho autoridade, e quando eu quero, eu digo para o meu servo ir, e ele vai. Eu digo para o meu funcionário fazer, e ele, porque eu tenho. Agora o Senhor também tem. Olha o que ele está reconhecendo aqui, ó, uma coisa que nós precisamos aprender. Ele está reconhecendo aqui, ó, que Jesus é o Senhor do universo. Que Jesus é que manda em todas as. Se Ele mandar com uma palavra, aquilo acontece, aquilo faz. Ele fala e os anjos vão. Ele fala e os anjos operam. E os anjos acontecem. O céu se move debaixo da autoridade de quem? De quem? De Jesus. Diga assim, ó: o céu se move debaixo da autoridade de Jesus. Ninguém move o céu, irmão. Ninguém move o céu. Ah, mas eu fiz uma oração, você fez uma oração. Jesus ensina como a gente deve orar, né? Jesus fala assim, ó: quando você for orar, você pede a Deus em meu nome, e o que você orar crendo será feito. Então a gente ora a Deus em nome de quem? É o único que abre. É o único que abre. É o único que abre. Por isso que ele disse, eu sou é a única porta. É a porta do céu. Não tem outra porta no céu. Eu sei que tem gente que bate em outra porta, nunca vai abrir, porque o céu só tem uma porta, e essa porta se chama Jesus. Esse é o nome dele. Esse é o nome dele. Então ele está dizendo, e aí diante disso, Jesus fala assim, poxa, eu nunca vi em Israel, é como se ele dissesse assim, eu nunca vi na igreja
uma fé como essa. Ó, aquele homem, presta atenção nisso, ó. Aquele homem, aquele centurião, ele era centurião, ele era um homem de guerra. Ele não era um sacerdote. Ele não era, não. Ele era um homem de guerra. Ele tinha entendimento das coisas espirituais. Ele sabia que Jesus andava com quantos apóstolos? Mas ele não se referiu aos apóstolos, se referiu? Não. Muito embora Jesus andasse com 12 apóstolos, ele sabia pela fé que estava no coração dele, que anjos serviam ao Senhor Jesus Cristo. Ó, anjos. Por isso que ele fala assim, ó, manda, não precisa vir. Ele não está falando, manda um apóstolo, falando, não, o senhor, com uma palavra, ele fala, com uma palavra, o senhor dá ordem e vai vir um anjo aqui. E a Bíblia fala que foi isso que Jesus fez. E a Bíblia fala que quando Jesus dá a ordem, Jesus fala, nunca vi. Versículo de número 9, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-te que, mesmo em Israel, não achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados, quando chegaram lá, encontraram curado o... Viu? Então, o que foi preciso aqui? Fé. Fé. Esse homem só precisou de fé. Ele nem conhecia Jesus direito, pessoalmente. Então, o que nós precisamos? De fé. Se Jesus falar que hoje, seja curado, você vai ser o quê? Se Jesus falar assim, ó, seja liberto, você vai ser o quê aqui hoje? Mas quem que precisa falar? Eu vou falar aqui diversas vezes, seja curado a partir de agora. Eu vou falar, porque eu vou orar, eu vou falar, seja curado, eu vou falar, seja liberto. Eu estou falando, né? Mas eu falar não adianta nada, né? Quem que eu sou, né? Eu não sou nada, né? Então, eu vou falar pela fé, né? Então você não pode crer em mim, né? Você tem que crer em quem? Jesus, né? Se você crê em Jesus, quando eu falar, o milagre vai acontecer na sua vida. Agora, se você crê em mim, não vai acontecer nunca. E por que eu vou falar, né? Porque foi isso que Jesus disse, né? E tudo que pedirdes em meu nome será feito. Então eu vou pedir no nome dele, eu vou pedir em nome de Jesus para você ser curado. Mas você precisa crer em quem? Nunca creia em homem. Homem não faz nada. Só Jesus é que faz tudo. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus vai fazer milagre aqui hoje, como sempre fez, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem alguém que não está aqui. Tem alguém que está lá na sua casa. Tem alguém que está em algum lugar que Jesus quer curar hoje. Quando eu estava lendo essa palavra, eu falei, mas por que essa palavra? Ele falou, porque eu vou curar os que estão lá. Mas tem gente lá que não crê. O Espírito Santo disse para mim, né? Tem gente lá que não crê. Então, para que creiam, eu vou curar quem não está lá. Então, alguém da sua família vai ser curado hoje. Alguém da sua casa vai ser curado hoje. Eu não sei quem,
mas eu sei que alguém vai ser tocado. Eu sei que nós vamos orar aqui, o Espírito Santo vai operar aqui, mas os anjos vão socorrer lá. Quem tem alguém lá em casa precisando de um milagre? Quem tem? Então essa palavra é com vocês. Quando vocês chegarem em casa, vai estar curado. Quando vocês puserem o pé dentro de casa, aí você pergunta, escuta, que hora que essa pessoa levantou da cama? Veja a hora que é agora que eu estou falando para vocês. Agora são 9h22. Aí quando chegar em casa, lá você pergunta, escuta, que hora que essa pessoa voltou a falar? Que hora que essa pessoa levantou para ir no banheiro fazer xixi que não estava indo mais? Que hora que essa pessoa, ela abriu os olhos? Aí você veja se sou eu que estou falando ou é Deus que está falando com você aqui. Aleluia. Ele continua o mesmo, né? Fazendo coisas sobrenaturais, né? Ó, a gente aqui e Ele cura em qualquer lugar do mundo. Aleluia. Louvado seja. Fecha teus olhos. Não precisa falar muito não, sabe? Não precisa ter uma palavra assim muito retórica para Ele não. Você viu aqui esses 2 textos que nós lemos, essas pessoas foram tão abençoadas e elas só disseram assim, eu creio, Jesus. Mas elas disseram isso de todo o coração. Então veja se você consegue dizer de todo o teu coração, eu creio, Jesus. Então se prepara aí, se prepara, fala com Deus aí, pede para Deus colocar essa fé dentro de você, pede para Deus colocar essa força, essa coragem, esse ano dentro de você, para você poder nesta noite falar com essa firmeza, com essa convicção, eu creio em tudo isso, Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor curou aquelas pessoas, e eu creio que o Senhor continua curando nos dias de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, enche este lugar aqui, Senhor, enche esses corações, Pai, com essa fé, Pai, que nós vemos aqui na Tua palavra, Senhor. E que esta noite o Senhor possa encontrar aqui pessoas que estão, meu Deus, à procura de um milagre, Pai. Pessoas que estão à procura do Senhor, pessoas que estavam precisando, meu Deus, mandar chamar Jesus para poder fazer uma obra, fazer um milagre na vida deles, Pai. Então eu te peço agora para que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um, Pai. E que nós possamos aqui, meu Deus, sermos tocados pelo Teu Espírito, tocados pela Tua presença e tocados pelo Teu poder. Quantos podem sair do seu lugar, vir à frente dizendo assim, eu creio, Jesus, eu creio. Quantos podem dar esse passo pela fé? Só os que estão precisando, só os que estão precisando. Enquanto você toma esse passo de fé, então nós vamos cantar esse hino, nós vamos adorar a Deus com esse louvor, até você chegar aqui e colocar a sua vida e poder dizer, eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio, venha dizendo eu creio, venha. Louvado seja Deus.